Bom, gostaria de dar as boas-vindas para todos que estão conectados. A gente acabou de conectar, desculpa os minutinhos de atraso. Agradecendo a doutora Adriana Pinton, está conosco, Michele Dalmaso. Eu só queria confirmar o nosso som. Doutora, está ouvindo bem? Estou. Tá, Michele? Estou ouvindo bem. Então tá bom. A gente está no ar, o Rodolfo já deu o ok aqui, então, novamente agradecendo aí quem está assistindo a live. Primeiro, falar um pouquinho a nossa decisão em fazer a live, ela se postergou em primeiro momento, até em questão às medidas de atualização, de medidas que foram saindo, discussões jurídicas, etc., e nós achamos por melhor, nesse momento, agora, explanar um pouquinho sobre as medidas aprovadas, sobre as questões ligadas ao meio empresarial, sobre as relações do trabalho impactadas diretamente em relação às medidas. E hoje, como intenção maior, falar um pouquinho com especialistas da área sobre possibilidades de medidas a serem tomadas nesse momento em relação ao trabalho e ao empregado. Então, novamente, agradecer a parceria da Granadeiro Guimarães, escritório parceiro na área jurídica trabalhista da F, e a Michele também, nossa especialista trabalhista, que vai contribuir aí para falar um pouquinho sobre tudo que vem acontecendo, sobre as normas, sobre novas legislações. Então, queria... novamente, doutora Adriana, obrigado. Se puder falar um pouquinho, então, para nós aí das novidades, né, que a gente estava discutindo um pouco antes da live aqui, né, portal web, medida de ministro, enfim, né? Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, Felipe. Obrigado, Michele, né, por essa oportunidade para a gente bater um papo, né, sobre essas medidas provisórias do governo que vieram, né, nos últimos dias, como uma forma de garantir, assim, o emprego para as pessoas nesse momento de pandemia, né? Não tem como a gente negar que está todo mundo sendo afetado de uma forma direta ou indireta, alguns mais, outros menos, mas é claro que todo mundo tem que tomar um posicionamento, todo mundo está sendo afetado. Como a gente já conversou anteriormente, não tem uma receita de bolo dizendo assim, todas as empresas têm que seguir a medida A ou têm que seguir a medida B. Isso é uma análise que depende de cada situação, de cada atividade econômica. Nós temos empresas, eu falo isso até por clientes nossos, que estão sendo afetados simplesmente porque eles precisam diminuir as equipes por conta de manter o distanciamento social de 1 metro a 2 metros entre os postos de trabalho, certo? Enquanto que outros estão sendo afetados economicamente por medidas assim, queda de faturamento, ou foi determinado, no caso principalmente do estado de São Paulo, e nós aqui de Jundiaí, pelo fechamento do comércio. Então, cada medida dessas que estão contidas, tanto na medida provisória 927 ou na medida provisória 936, depende da situação que aquele empregador estiver vivenciando naquele momento. Tá? Não dá para a gente tem várias alternativas, e aí, é claro, cada um adequa a sua situação, isso também envolve, muitas vezes, uma questão de financeiro, quanto a empresa consegue suportar com uma medida A, ao invés de uma medida B, ok? A gente sabe, né, doutora, que a gente sabe que tem que ser, de fato, planejado e bem analisado, realmente conciliando o financeiro da empresa com as possibilidades que o governo colocou, né, para que as empresas consigam enfrentar, para que as empresas consigam manter de pé e que o empregado também consiga fazer o isolamento para que a pandemia passe, né? Das duas, foram disponibilizadas as duas medidas, né, que tiveram maior impacto aí, para a gente saber o que fazer, né, com os empregados, porque a maior dúvida, na verdade, das empresas e agora? O que a gente faz com os empregados, né? Eu sou um comércio e foi decretado que eu não posso abrir, e agora? O que eu faço com o meu pessoal? Eu tenho lá que seja
3 empregados, tenho 5 empregados, tenho 1 empregado. O que que eu faço com a pessoa? Continuo pagando salário e ela em casa? Qual a possibilidade, né, de para conseguir enfrentar isso e para conseguir, de uma forma, não prejudicar ambos os lados, né? Então, veja, as medidas provisórias, elas trazem uma série de possibilidades. Se o meu comércio, muitas empresas conseguiram adaptar a loja física para, de repente, para um e-commerce, para um atendimento, um televendas, nesse sentido. Então, é claro que, nesse momento, ao invés dele liberar a sua equipe do trabalho, ele consegue adotar, por exemplo, o teletrabalho, que é uma possibilidade, inclusive, que as pessoas da área administrativa adotaram meio que maciçamente. O que, que é isso? A CLT, ela já trazia, desde o final de 2017, a possibilidade, regulamentando algumas condições de teletrabalho. A medida provisória 927, ela veio flexibilizar essas condições do teletrabalho, de forma a tornar mais simples, de eu poder comunicar com um menor prazo que eu estou colocando aquele trabalhador já num regime de trabalho remoto, onde ele vai trabalhar na casa dele, eu podendo ou não fornecer o equipamento. Então, eu posso negociar com esse trabalhador que ele vai utilizar a estrutura que ele já tem, o notebook que ele já tem, o Wi-Fi que ele tem, questão de impressora, e aí eu posso ou não pagar uma ajuda de custo. O que a gente tem visto por outros clientes nossos que estão adotando a prática de teletrabalho? Tem cliente adotando de fazer já porque obrigatoriamente, quando eu faço esse sistema de teletrabalho, eu vou ter que regulamentar isso no aditivo contratual entre eu e esse empregado. A medida provisória 927, inclusive, ela convalidou aquelas situações em que eu já tinha colocado o trabalhador em teletrabalho, assim, da noite para o dia, porque foi da noite para o dia que houve essa situação de, no estado de São Paulo, vamos deixar todo mundo em casa. Então, eu tenho, a partir do momento que eu deixei esse trabalhador, até 30 dias para colocar um documento escrito com essas condições. Então, podendo utilizar ou não o equipamento dele e ajustando ou não uma ajuda de custo. É como eu disse, nós temos clientes que adotaram a prática da ajuda de custo em parcela única. Por exemplo, eu vou pagar uma única ajuda de custo, porque eu prevejo que eu vou ter 2 meses só nesse regime. Outros clientes optaram por fazer um pagamento mensal enquanto durar este período. Não é obrigatório, mas se eu for colocar alguma coisa, eu tenho que ajustar no contrato ou já deixar certo no contrato que não haverá o pagamento de ajuda de custo, que será tudo por conta dele, nesse sentido. Quando a gente espera que isso termine o mais rápido possível, eu só tenho que avisar 2 dias antes, 48 horas antes, que esse empregado vai voltar para o regime de presencial, trabalho presencial, ok? Então, essa foi uma possibilidade. Nem sempre, pela natureza da minha atividade, eu posso adotar esse tipo de situação. Então, não é toda atividade comercial que pode ser feita. Nós temos casos de clientes que conseguiram, que eram vendedores que faziam atendimento porta a porta, eles conseguiram migrar para um atendimento por telefone. Então, aí a gente teve uma situação da área de comércio, onde adotou-se o teletrabalho para comércio. Agora, tem outras empresas que não dá para fazer isso, porque o atendimento dela no comércio realmente é na loja. E aí eu vou ter que partir para outras possibilidades. Uma delas qual é? Vou dar férias. Então, a CLT, ela tinha um prazo de 30 dias, né? Ela tem um prazo numa situação normal, que eu comunique esse meu empregado com 30 dias de antecedência quando eu vou dar uma férias individuais. Quando se trata de férias coletivas, eu teria que cumprir aqueles prazos de 15 dias, comunicando previamente a Secretaria do Trabalho, né, agora, que é o novo nome do Ministério do Trabalho, com cópia para o sindicato. A MP 927, ela elimina esses prazos de comunicação e fala que eu tenho apenas que comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência, e aí, é claro, conceder pelo menos um período de 5 dias de férias. Se a gente for ver a situação agora... Oi, desculpa. Se a gente for ver a atual situação de pandemia, que a gente está quase 30 dias com situação de isolamento aqui no estado de São Paulo, 5 dias não resolve nada, tem que adotar um período um pouquinho mais longo de férias coletivas. O que os clientes estão fazendo porque, na verdade, o planejamento acaba sendo quase que diário, né?
Diariamente a gente vai acompanhando o que está acontecendo e aí tomando as medidas com base nas possibilidades que o governo sim, colocou para que as empresas, né, consigam enfrentar e seguir, né? Então, é quase que diário esse planejamento. Então, muitas empresas é, elas disponibilizam as férias, né, cumprindo o prazo de aviso de 2 dias, e aí, eu vou dar 15 dias de férias, e aí elas acabam prorrogando para mais 15 dias, ou prorroga para mais 10 dias, que existe essa possibilidade, né, da gente fazer essa prorrogação. É sim, importante lembrar que flexibilizou também o pagamento, né, que sim, na lei normal, no momento normal, o pagamento tem que ser feito com 2 dias de antecedência à data de início do descanso, né? E com a isso. medida provisória 927 foi flexibilizada essa data, então a empresa pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, então eu dou férias agora em abril, e aí posso pagar até o 5º dia de maio, e 1/3 que corresponde, né, ao terço constitucional das férias, ele pode ser pago lá em dezembro, junto com o 13º. Isso. Flexibilizou, porque, como a doutora falou, de uma hora para outra a gente precisou colocar todo mundo de férias, ou de uma hora Sim. para outra precisou fazer alguma coisa com os empregados, né, sem prejudicá-los e sem prejudicar também a empresa. Então, essa flexibilização dá uma folga aí para a empresa conseguir planejar e programar esse valor, porque ela não tinha programado para pagamento agora, né? Então, vale lembrar que existe a possibilidade também de prorrogar, eu dou férias primeiro de 10 dias, ou de 5 dias, ou 15, e depois eu posso prorrogar por mais um tempo, e esses pagamentos podem acontecer de forma flexibilizada, com data posterior ao que a lei determina antes da MP, né? Sim, a gente tem a flexibilização tanto dos prazos de comunicação como dos prazos de pagamento. Então, o que eu tenho sempre que atentar, se eu dei um período de 15 dias, vou prorrogar por mais 15, esses outros 15 eu tenho que respeitar esses 2 dias de antecipada de comunicação. E Uhum. quanto ao 5º dia do mês subsequente, eu tenho que tomar muito cuidado com o dia que ela inicia. Então, por exemplo, se eu tiver umas férias que vai iniciar dia 27 de abril, eu tenho até o 5º dia útil de maio, tá? Então, tem muita gente que já andou fazendo confusão. Ah, não, então como começou as férias em abril e elas continuam durante o mês de maio, eu só pago no mês de junho. Não, eu faço pagamento no 5º dia do mês subsequente, a partir do momento do início, e não da duração das férias. Então, Tá. iniciou dia 30 de abril essas férias, eu tenho até o início de março para fazer o pagamento dela, tá? E eu posso trabalhar com várias possibilidades das férias. Eu posso tanto estar dando as férias coletivas, que são do período vencido já desse trabalhador, como eu posso estar dando, inclusive, férias do período aquisitivo que ainda não se completou, aquele período que está em curso. Então, aquelas férias que iriam vencer no decorrer do ano de 2020, por exemplo, em setembro, outubro, novembro de 2020, elas podem ser concedidas nesse momento de forma antecipada. E aí a MP ela foi um pouquinho mais longe, dizendo que eu posso antecipar, inclusive, períodos futuros. Então, seja aquele período aquisitivo que sequer iniciou. Não é Uhum. aquele que está em curso. Aquele que está em curso, eu não preciso de anuência do empregado, eu posso simplesmente pegar e conceder já as férias para ele. Agora, período aquisitivo que vai ser iniciado, um novo período, aí eu preciso ter a concordância do trabalhador para fazer a antecipação dela. E aí eu tenho que tomar um cuidado, porque já houve várias discussões, assim, vários juízes se posicionando, Ministério Público do Trabalho também soltando algumas notas técnicas e falando que isso seria inconstitucional, porque o artigo 7º da Constituição fala que o trabalhador tem direito a férias anuais. Então, a partir do momento que eu começo a antecipar períodos de férias, eu vou deixar que esse trabalhador fique um período muito longo sem gozar de férias. E Uhum. aí a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem falado? Não faça tantas antecipações de forma que o trabalhador fique mais que 23 meses sem ter férias depois. O que a gente está considerando esses 23 meses de parâmetro? Quando nós temos lá na questão, na CLT, no capítulo que fala de férias, nós temos a possibilidade. O trabalhador ele tem 12 meses para ele adquirir o direito às férias,
e, consequentemente, eu tenho 11 meses para conceder essas férias que venceram. Por quê? Porque a partir do 12º mês, eu já vou ter o quê? A dobra das férias. Então, a gente tem orientado assim, se você for antecipar períodos futuros, faça de tal forma que, no máximo, ele fique até 23 meses sem ter férias, que daí a gente entende que dá para sustentar a legalidade da medida nessa antecipação de períodos futuros, ok? Doutora, Tá. eu gostaria só de interromper, aproveitando o gancho, algumas perguntas. O Jefferson Floresti está nos acompanhando e fez a seguinte pergunta: já existe algum dispositivo que essa pandemia possa, nos 30 dias de férias, já existe algum dispositivo que, se essa pandemia passe dos 30 dias de férias, o que a empresa pode fazer? Acho que vem de encontro ao que eu estava falando, né, de antecipação de férias, né? Sim, além da antecipação de férias, então eu tenho essas possibilidades. Eu posso antecipar as férias que já estão vencidas, as férias que estão ainda dentro do período aquisitivo em curso e as férias do próximo período. Então, já é uma medida. O que tem que tomar cuidado? Aí vai depender realmente do caixa da empresa, porque eu vou deixar esse trabalhador em casa, gozando férias, mas eu vou ter que pagar. Ainda que no 5º dia do mês subsequente, mas eu tenho que pagar essas férias. Então, dependendo do faturamento da empresa, se é uma empresa que ela não tem um capital de giro, ela não tem assim, uma reserva, talvez essas medidas não sejam tão interessantes, essa questão de você antecipar férias e tal. Tem também a possibilidade de eu antecipar o gozo de feriados ao longo do ano, feriados que seriam calendário civil, feriados civis, né? Ele automaticamente fala, os feriados religiosos eu até posso antecipar. Então, por exemplo, nós vamos ter agora, dia 21 de abril, feriado, né, dia de Tiradentes, eu posso antecipar esse gozo do dia 21, eu poderia antecipar agora. Então, hoje, eu daria folga para um trabalhador, considerando já o feriado do dia 21. Isso é uma medida que dá para ser utilizado se a minha previsão de retomar rápido a minha atividade, porque eu não tenho tantos feriados ao longo do ano para poder antecipar. Nós temos agora, dia 21, depois eu tenho dia 1º de maio, 9 de julho, que é o feriado aqui no estado de São Paulo, vou ter 7 de setembro, vou ter depois, acho que o dia da consciência negra. Então, esses feriados eu posso aglomerá-los, assim, todos e conceder essas folgas agora, e para futuramente ele teria que trabalhar. Já os feriados religiosos, então, por exemplo, Corpus Christi, o dia da padroeira em Jundiaí, finados, esses dias eu preciso acordar com o empregado. Se é uma atividade que eu sei que eu vou ficar um período mais longo, ela acaba não me sendo útil. É útil para aquela atividade que sabe. Então, por exemplo, digamos que essa semana o prefeito em Jundiaí fale que semana que vem ele vai liberar o comércio. Aí, então, à medida que eu consigo utilizar nesse momento, sem eu ter um dispêndio maior do meu caixa nesse período, tá? É uma medida bem pequena em algumas situações. Agora, se eu sei que a minha atividade vai ficar parada um período longo, porque ela está sendo seriamente atingida, que eu preciso de uma folga maior, eu já não posso utilizar dessa questão da antecipação dos feriados. Okay? Uma possibilidade também que a medida trouxe é a questão do banco de horas, né? Sim. Eu poder acordar com os empregados um banco de horas, mas também acaba sendo, precisa fazer uma análise de fato o quanto tempo que eu vou disponibilizar de banco de horas e depois qual vai ser a programação, o planejamento para poder também com que o empregado consiga também pagar essas horas negativas, né? Mas muitas empresas até utilizaram, bem, logo que saiu a medida 927, de cara ao banco de horas, porque era até uma possibilidade já que a empresa já tinha já conseguia fazer, né? Uma empresa que já tinha um acordo de banco de horas com os empregados, que já conseguia até utilizar essa alternativa, né? Deixar o pessoal em casa de banco de horas para depois fazer um planejamento e pagar as horas, né? O banco de horas, se você também tem uma previsão que lá na frente você vai conseguir realmente retomar o crescimento, retomar a sua atividade de forma normal, dá para você lançar a questão do banco de horas nesse período, e lá na frente você vai pedir para que o trabalhador vai ter que compensar, porque daí eu posso prorrogar a jornada dele por mais até 2 horas, eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão de 2 horas, então não é sempre que eu posso
prorrogar 2 horas. Eu tenho que tomar muito cuidado naquelas situações em que o trabalhador ele já compensa a jornada do sábado. Se ele já compensa a jornada do sábado, ele já tem uma prorrogação habitual, por exemplo, de 40, 45 minutos diários. Então, nessa situação, eu vou poder exigir que esse trabalhador fique mais 1h15 diária para pagar esse banco de horas que ficou negativo. O banco de horas, ele pode ser viável também naquela situação que a minha empresa está trabalhando normalmente, mas eu preciso manter algumas pessoas, sei lá, um grupo de risco em casa, porque a lei não me diz que eu tenho, que o trabalhador, que o empregador é obrigado a deixar o pessoal do grupo de risco em casa e eu arcar com o salário. Então, eu posso, de repente, lançar a mão do banco de horas ou das férias para esses trabalhadores, okay? Enquanto o resto da minha atividade segue normalmente. Uma empresa que nunca adotou a política de banco de horas, nesse momento, só teria alguma dica importante para que seja tomada alguma providência em relação ao banco de horas? Veja, eu vou ter que fazer um acordo escrito, então as regras têm que ser muito claras, como que vai ser o cômputo dessas horas, porque assim, a medida provisória, bem como a CLT, ela não traz todas as regras do banco de horas, ela traz a regra de quantas horas eu posso prorrogar e qual é o período de compensação dessas horas, mas ela não me diz, por exemplo, como que fica a situação se cada hora trabalhada vale 1 hora da negativa, então é hora por hora. Então, isso eu tenho que definir num acordo de banco de horas com o trabalhador. Eu tenho que definir, olha, se lá na frente você trabalhar num feriado para compensar, quantas horas vão ser computadas, vai ser 8, vão ser 16. Se você sair da empresa, como que ficam essas horas negativas? Então, tudo isso vai ser de livre estipulação entre as partes, tem que ser um acordo, tá? Então, não é tudo que a MP regulamenta. Então, para isso, eu tenho que ter algumas situações acordadas. E é o que a gente sempre fala em todas as situações. Procure sempre um advogado para estar te orientando com relação a isso. A gente tem visto por aí um monte de modelinhos circulando pela internet, tá? Até compartilha, eu peguei esse modelinho de fazer um acordo X pela internet. Muito cuidado com isso, porque você pode ter uma outra situação ali na sua empresa que aquele acordo não está tratando. E você pode depois ter lá na frente um problema discutindo na justiça. A gente sabe que, com certeza, isso no futuro vai dar um aumento de demandas trabalhistas. Isso já é, todo mundo sabe que vai aumentar, todo período de crise ele vem seguido por aumento de litígios, tá? Então, por isso, sempre procure um advogado de sua confiança para ele estar orientando como fazer esse acordo. Quanto mais claro forem as regras do banco de horas que essa empresa for adotar, menos problemas ela vai ter no futuro com relação a isso. Deixa eu aproveitar só fazer uma pergunta referente às férias, para não passar. Serviços Analíticos pergunta, quem não tem férias vencidas, pode entrar de férias? Quem não tem férias vencidas ou quem tem? Quem não tem férias vencidas, pode sim entrar de férias? Sim, é aquela hipótese que a gente falou. Eu posso tanto eu posso antecipar as férias do período aquisitivo que está em curso. Então, aquelas férias do empregado lá, que é período aquisitivo, por exemplo, de janeiro de 2020 até 31/12/2020, está em curso o período aquisitivo, eu posso antecipar de forma imediata para esse trabalhador. Se forem períodos aquisitivos que vão iniciar, então, por exemplo, o período aquisitivo desse trabalhador vai começar em maio de 2020 e as férias venceriam em maio de 2021, para essa antecipação eu preciso de acordo do trabalhador, tá? Eu tenho que fazer um acordo com ele com a anuência que eu antecipe esse período, mas então eu posso estar utilizando sim para qualquer pessoa, mesmo ela tendo ou não férias já vencidas a concessão nesse momento, tá? Então, Doutora, a gente sabe que as medidas vieram, né? E a gente precisa, de fato, sempre ter um apoio aí jurídico e do contador também, porque a gente está lidando com a situação e tentando ajudar da melhor forma, né? Para a gente conseguir juntos a alcançar uma tomada de decisão que seja melhor para cada situação, né? E é importante, então, assim, que as empresas entendam que, assim, existem entendimentos
porque a gente teve questionamentos, por exemplo, de empresas que quiseram fazer as dispensas, até antes de sair as medidas, talvez ali no momento de o que eu vou fazer, né? Eu não vou conseguir fazer pagamento, eu não vou conseguir manter o meu empregado, eu tenho muita gente e a minha atividade foi afetada diretamente, eu tive que fechar, porque eu não posso abrir, né? E aí muitos entendimentos acabaram trazendo que é aquele momento de força maior, então eu vou dispensar por força maior, vou fazer o pagamento das verbas considerando força maior. Fala um pouquinho para a gente sobre esse entendimento, para ficar claro que existem as medidas justamente para tentar manter os empregos e manter a renda, né? Justamente ao contrário, ou seja, não vamos tentar primeiro seguir as medidas, né? Fazer uma análise e aplicar as possibilidades para daí eu pensar na dispensa, né? Veja, tem muita gente falando disso, da aplicação dos artigos 501, 502, acho que 503 da CLT, que falam da força maior. Por quê? Porque um dos decretos e as medidas provisórias, elas falam que para fins, né, para fins trabalhistas, considera-se como de força maior a decretação do estado de calamidade pública que foi feito no decreto legislativo 6 de 2020. A gente tem acompanhado algumas decisões, assim, aliás, não são nem decisões, são posicionamentos da justiça a esse respeito, tá? Aliás, a justiça, desculpa, a respeito de posicionamentos de doutrinadores, de juízes, desembargadores com isso. Tem uma grande controvérsia, tem muitos que falam que realmente o momento que a gente está vivendo é um motivo de força maior, então eu poderia aplicar o artigo da CLT que me dá a opção de pagar as verbas rescisórias, as verbas indenizatórias pela metade. Tem outros que falam que não seriam aplicáveis esses artigos da CLT que falam sobre força maior, outros falam até que já teria sido revogado pela Constituição, então é muito prematuro para a gente falar se vai realmente, o judiciário vai entender pelo cabimento ou não dos artigos lá da força maior. Particularmente, eu entendo que depende da atividade da empresa. Por quê? Tem empresas que não pararam, muito pelo contrário, tem empresa que está trabalhando muito mais para atender a demanda. Então, a gente pode citar como exemplo empresas que fabricam produtos que estão sendo utilizados nesse período de pandemia. Então, indústrias de equipamento de proteção, indústrias que produzem o álcool gel e mesmo indústria alimentícia. Não dá para a gente falar que as indústrias alimentícias foram afetadas porque o próprio supermercado ele continua vendendo, tá? Ele pode ter tido, às vezes, uma queda em alguns produtos específicos, ter uma diminuição na sua venda, mas não foi atingido. Ninguém está deixando. Prova disso que até o pessoal brinca, né? Você vai no supermercado, nunca vê tanta gente, né? Como se em outros períodos está lotado, que o pessoal não tem o que fazer, vai passear no supermercado. Então, a gente tem que tomar muita cautela com essa questão de adotar ou não o artigo que fala, eu posso mandar embora e vou pagar menos verbas rescisórias. É muito temerário a gente já adotar esse posicionamento agora. Acredito, sim, que em algumas situações dá para utilizar, mas não para todo mundo de forma generalizada. E principalmente agora, a gente está muito no início, a gente tem o quê? Algumas situações paralisadas há 15 dias. Então, não dá para falar que uma empresa quebrou agora por conta de 15 dias sem vender e que foi motivo de força maior, tá? A gente tem muito assim, claro, o motivo de força maior seria aquela situação, eu sempre cito esse exemplo, inclusive na sala de aula, um acidente de Brumadinho, quando houve o rompimento de uma barragem, a lama engoliu tudo que estava na frente dela. Então, aquele comércio que estava no meio do caminho ali, na hora que veio descer os dejetos, né, da barragem, ele deixa de existir efetivamente, ele para a atividade dele. Aí eu tenho claramente uma situação de força maior que eu aplicaria esse artigo. Mas com relação à atual pandemia, nesse primeiro momento eu ainda acho um pouquinho prematuro a gente utilizar essa aplicação, ok? Tá. Deixa eu aproveitar só para fazer um complemento. Nós conversamos um pouquinho antes da live e o Escritório Granadeiro Guimarães vai disponibilizar uma cartilha depois
para Isso, todos os participantes da live em relação às mudanças das medidas. isso, está em fase de elaboração. Está elaborando, né, doutora? Mas aí quem tiver Sim, interesse, nós também temos os contatos de quem fez a inscrição pelo Simpla e a gente vai sim, disponibilizar esse material para todos aí via e-mail, tá? ok. E aproveitando também uma outra pergunta da Mari Lua, referente ainda, voltando à questão de férias, mas acho que é pertinente falar, referente aos pagamentos de férias dos funcionários que possuem pensão alimentícia. Vai seguir a mesma norma da MP para pagamento da pensão? Veja, aí eu tenho que geralmente olhar o ofício que ele diz. A maioria dos ofícios fala que o pagamento deve ser feito juntamente no momento que é feito o pagamento da pensionista, tá? Então, a partir do momento que aquela verba é devida para o trabalhador, automaticamente ela também é devida para pensionista. Então, a regra, a tendência é que siga essa mesma regra. Se eu fizer o pagamento no quinto dia, automaticamente eu tenho que fazer também o quinto dia para pensionista. E aí, do terço constitucional, se estiver dentro da verba da pensão, lá na frente, em dezembro, quando eu for fazer o pagamento complementar para o trabalhador, eu tenho que me atentar de descontar a pensão alimentícia. Então, aí a questão é um controle muito grande da área de RH ou da área contábil que for fazer esse desconto de pensão alimentícia. Pelo que a gente vivencia, assim, de outros clientes, a maior parte dos sistemas de folha de pagamento não estão preparados para fazer, às vezes, cálculos de pensão, muitas vezes o cálculo tem que ser feito ali na mão pelo operador. Então, lembrar disso lá na frente, tá? Para não ter problema de eu descontar, pagar para o trabalhador e não fazer o repasse para pensionista, porque daí eu tenho uma situação de descumprimento de ordem judicial. Então tem que pagar. Até tem uma pergunta aqui, se tem que pagar de alguma forma. Sim, gente, não tem nada a ver, tá? A relação do trabalhador que eu tenho com o meu trabalhador não muda a relação que existe da pensão. A partir do momento que eu pago uma verba para o trabalhador e essa verba ela tem incidência de pensão alimentícia, eu tenho que pagar para pensionista, porque na realidade, não, quando eu falo eu tenho que pagar, não sou eu que estou pagando, eu estou repassando um valor que era devido pelo trabalhador. Então, ao invés de eu pagar R$ 500 de férias para o trabalhador, eu tenho que pagar, por exemplo, 400 para ele e R$ 100 para pensionista. Tá? Não está saindo do meu bolso a pensão alimentícia, está saindo do valor que ele teria direito a receber. Eu só faço, eu estou agindo como intermediadora. Eu vou descontar dele e repassar para outra pessoa. Então, não dá para eu falar, não tenho dinheiro, não vou pagar para pensionista. Gente, cuidado, porque isso é descumprimento de ordem judicial e pode ter outras implicações, inclusive com questão de prisão de quem reteve o dinheiro indevidamente. Eu vou pedir uma gentileza para quem está assistindo a live, só para a gente acompanhar os participantes. Quem puder dar um joinha no YouTube, né? Acho que vocês estão aí tem um menu de mensagens. Dá um joinha depois, só para a gente identificar o número de pessoas que estão participando, por favor. Doutora, mais uma pergunta só referente às férias, da Gabriela Tomazini. Ela falou que está de férias, ela está num período de experiência na empresa e adiantaram as férias, 15 dias de férias, mas que não deram maiores informações sobre o recebimento e nem pós-férias e o que pode e o que não pode acontecer. Veja, eles têm que ter dado algum documento para ela. Ela não pode simplesmente ter sido colocada de férias sem ter recebido uma comunicação, tá? Ou, às vezes, o que está acontecendo, muitas vezes, pela situação que as pessoas já estavam afastadas do ambiente de trabalho, não há entrega formal, por exemplo, do recibo de férias ou do aviso de férias, como em situações normais. Mas ela tem que ter sido comunicada, seja por uma mensagem eletrônica, por um e-mail, do período que seria essas férias. Agora, quanto ao pagamento, isso a própria medida provisória já me diz. Então, se as férias dela iniciaram agora, por exemplo, em abril, até o início de maio, ela tem que estar recebendo, até o quinto dia de maio, ela vai ter que estar recebendo o pagamento dessas férias. Não tem como não pagá-la das férias, ok? Nesse caso, o que a gente fala? A gente aconselha que a pessoa entre em contato com o RH para verificar a data, se não houve a comunicação, porque às vezes pode acontecer do trabalhador estar achando que está em férias e não está de férias, está em banco de horas.
Ou às vezes tem pessoas assim que falam, eu estou de férias, às vezes a empresa não deu férias para todo mundo. A empresa pode ter dado férias para todos, mas a empresa pode ter dado férias para um grupo só de trabalhadores e ter mantido outras equipes. Então, o ideal é que ela entre em contato com a empresa e verifique a situação, para de repente ela não estar em casa achando que está de férias e na realidade não está e está computando como falta para ela, ok? Bom, a Marilu, ela só reforça que a forma da pensão, ela se refere ao pensionista quer o repasse imediato, e não no dia 20 do 12 de dezembro ou até o quinto dia útil do mês próximo. Veja, mas o repasse imediato é a partir do momento que é devido para o trabalhador. A meu ver, é essa a interpretação que eu vou fazer. Se eu não pago para ele ainda, então eu não teria que pagar para a pensão. Eu entendo que também se de repente o pensionista está questionando essa data de pagamento, a gente pode repassar a medida provisória que possibilita o meu pagamento flexibilizado. Automaticamente ele vai receber também flexibilizado no mesmo formato que o empregado, né, que tem o desconto da pensão, vai receber, então. Sim, eu sempre acho assim que o diálogo, a comunicação entre as pessoas, ela resolve muitos problemas. Então, às vezes, tem empresa, a gente também tem clientes lá no escritório que não estão optando por fazer o pagamento no quinto dia. Tem empresa que está fazendo o pagamento de forma antecipada. Então, nessa situação, como você bem falou, Michele, converse se esse pensionista está cobrando o valor, fale, mande uma comunicação, fala assim, olha, nos termos da medida provisória, o pagamento das férias será efetuado no dia tal, o momento em que será feito o repasse da pensão, tá? É o melhor a ser feito, comunicar e explicar como que vai ser feito, como está sendo tratada essa situação. Uhum. Uma outra, agora só finalizando, né? Acho que a medida provisória 927 que trouxe algumas alternativas. Uma alternativa também, e aí para as empresas, foi a prorrogação do fundo de garantia, né? O governo disponibilizou aí a prorrogação do pagamento do fundo de garantia das 3 competências, março, abril e maio, para voltar o pagamento lá em julho, né? E a possibilidade de parcelamento em 6 vezes, né? Isso. Aí no caso, o empregador, ele tem que fazer a opção, ele vai ter que declarar, né, o valor, ele vai ter que declarar que ele está fazendo essa opção pelo chamado pagamento diferido. Por que é diferido? Porque eu postergo, né? Então, às vezes, algumas pessoas fazem confusão do que é o termo diferido. O diferido nada mais é do que a postergação do recolhimento. E aí eu já vi algumas pessoas falando assim, mas então quer dizer que eu tenho que recolher? Não. Se você fez essa opção por postergar o recolhimento, você vai fazer o recolhimento lá na frente, ok? Agora, é claro, se você não fez a opção, não declarou a sua opção nessa sistemática, você tem que continuar fazendo o pagamento mensal, ou seja, recolher agora, no início de abril, recolher no início de maio, recolher no início de junho, as datas exatas de vencimento. Um ponto também a se observar, se eu fizer a demissão de um trabalhador no meio tempo, nesses períodos que estão suspensos esses recolhimentos, eu vou ter que recolher sim daí, porque o trabalhador está sendo desligado, ele vai ter direito a levantar o depósito dele, e eu tenho que depositar, inclusive, a multa de 40% também, ok? Vale lembrar também que o governo, apesar dessa flexibilização, né, ou seja, essa prorrogação aí dos pagamentos, o pagamento também vai ocorrer sem multijuros, então, de fato, é uma facilidade, né, é uma medida bacana a ser tomada, porque às vezes eu não tenho no meu caixa atual o dinheiro para dispor o pagamento disso agora, mas aí, dentro do meu planejamento, vou colocar para esse pagamento acontecer a partir de julho, se for o caso, parcelado em 6 vezes, e ele não tem acréscimo de multijuros. Isso, você tem que fazer, tem que tomar cuidado, desde que você faça a declaração lá no sistema, por isso você não vai ter o recolhimento. Agora, se você não fez e você achou que era automático, porque tem gente que está achando que já é automático, não preciso recolher porque o governo já postergou os pagamentos. Não, não é nada disso. Se você não fizer a opção, lá na frente, quando você for recolher, você vai recolher com multa e juros, tá? Não vai estar coberto por essa medida provisória, né?
por esse benefício. Aproveitando para falar um pouquinho dessa medida, depois a gente já passa para outro assunto, que eu acho que a suspensão contratual também é um assunto que chama bastante atenção do empregador, do empregado nesse momento. É uma pergunta do Fabrício, o prazo, ele pergunta aqui, existe algum tempo máximo para deixar o colaborador em banco de horas? Não, a medida provisória só fala que eu tenho um prazo de 18 meses depois para eu poder, aliás, acho que ela fala até 18 meses após o encerramento do estado de calamidade. Inicialmente, o estado de calamidade ele está previsto para encerrar no decreto legislativo em 31/12/2020. Por que a gente fala até, a princípio, até 31/12? Porque a depender do que a gente tiver aqui nos próximos meses, esse período pode ser encurtado ou prorrogado. Então, digamos assim, a gente tudo espera, a gente torce muito para que isso aconteça, chegue agora em maio, junho, se estabilize toda a situação, ou alguém descubra uma cura, uma vacina, alguma coisa nesse sentido, e encerre essa questão da pandemia do coronavírus. Então, eu posso ter um decreto encurtando, dizendo que encerra-se, por exemplo, em 30 de junho, estado de calamidade. A partir daí, eu tenho 18 meses para começar o trabalhador a compensar. Se chegar em 31/12, verificar que ainda a situação está crítica, não dá para a gente manter, tem que manter todos os cuidados, eu posso prorrogar. Tá? Então, a única coisa que a medida provisória ela fala é o período pelo qual eu vou poder começar, eu vou ter para compensar e quando ele começaria. Agora, quantas horas eu vou poder deixar esse trabalhador em casa, a medida provisória ela não fala, ela não me diz assim, você só pode deixar o trabalhador 1 mês em casa, você pode deixar ele 2 meses. Ela não fala nada a esse respeito. Agora, é claro, se eu tenho um caixa, eu tenho, assim, uma reserva muito boa, que eu já gastei férias, eu posso usar banco de horas, eu não quero partir para medidas mais drásticas, o céu é o limite de quanto tempo eu deixo esse trabalhador em casa em banco de horas. Eu só tenho que estar ciente que eu depois, na hora que eu for começar a cobrar dele, eu tenho 18 meses para cobrar. Então, será que o período de folgas que eu estou dando, eu consigo depois, em 18 meses, recuperar essas paradas que eu tive? Ou será que o meu dinheiro em caixa me permite que eu deixe muito tempo essas pessoas em banco de horas? Isso é uma análise que eu tenho que fazer, questão administrativa. O quanto eu posso dispor com as pessoas em banco de horas. Eu acho que é mais esse exercício que eu tenho que fazer, tá? Legal. Falar um pouquinho da suspensão contratual, então, para a gente esclarecer algumas dúvidas, colocar... Pois. Essa questão da suspensão contratual está dando pano para manga, a suspensão, a medida provisória 936, né? Agora há pouco saiu uma nova decisão do STF, nós vamos ter um julgamento, né, dia 16, dessa medida provisória no plenário do STF, né? O que é suspensão contratual? O empregado não trabalha, então, regra geral, nós temos dois institutos no direito do trabalho. A gente tem a chamada interrupção do contrato e a chamada suspensão do contrato. Interrupção do contrato é aquela hipótese que o trabalhador, ele não presta serviço, mas eu continuo com a obrigatoriedade de cumprir a minha parte pagando por ele. Então, é a situação que eu tenho, por exemplo, de férias. Eu tenho uma interrupção do contrato, então o trabalhador não está prestando serviços, mas eu estou pagando o salário dele. A questão dessa antecipação dos feriados, eu tenho uma hipótese também de interrupção. Agora, a suspensão contratual, eu não tenho nem a prestação de serviços por parte do trabalhador, e eu também não tenho a obrigatoriedade de pagar por esse período que ele está sem trabalhar. Então, é por isso que suspende suspende as obrigações contratuais, tanto da parte do trabalhador como da parte do empregador. E aí que vem a grande questão, porque salário tem natureza alimentar. A maior parte das pessoas trabalham porque precisam daquilo para se manter. Inclusive, a questão da suspensão do contrato, ela constava na redação original da medida provisória 927. Mas aí não tinha nenhuma contrapartida. Não sei se vocês recordam, quando saiu a medida provisória 927, ela vinha falando que o empregador poderia suspender o contrato por até 4 meses. E o trabalhador não receberia nada por isso. Aí teve uma avalanche de críticas de todo mundo, do
de juristas, do judiciário, de Congresso Nacional, todo mundo criticou muito. Aí o governo, no mesmo dia, foi lá e revogou essa parte da medida provisória, inclusive até na época o presidente falou que não tinha visto o que ele tinha assinado, né? Ele falou, não vi que tinha suspendendo contratos sem pagamento de salário. Então, eles tiraram isso da medida provisória 927 e as empresas continuaram falando que só essas medidas que eu tinha, teletrabalho, férias, banco de horas, não eram suficientes para passar por esse período de crise. Então, aí vem a medida provisória 936, né, trazendo a possibilidade não só da suspensão do contrato, como da redução de jornada e contrato, ok? E qual foi a grande alteração em relação à medida provisória 927? Agora vem com a previsão de que, suspendendo o contrato, o empregador não vai pagar nada do trabalhador, mas o governo ele vai entrar com o pagamento de um benefício emergencial que vai ser calculado da mesma forma que é calculado o seguro-desemprego, ou seja, eu tenho um teto também para a questão do pagamento, porque o seguro-desemprego ele não é assim, eu não recebo o mesmo salário que eu tinha se eu estivesse trabalhando, eu tenho lá um teto, salvo engano, acho que é 1.813, algumas coisas assim. Então, o benefício emergencial, ele vem garantindo que, num caso de suspensão, que a medida provisória limita no máximo a 60 dias, 2 meses, eu posso firmar uma suspensão contratual por 30 dias e prorrogar por mais 30 dias, não pago o salário, mas um trabalhador vai receber esse benefício, tá? Calculado como se fosse seguro-desemprego. Ele não é seguro-desemprego, ou seja, se lá na frente a empresa ainda quiser dispensar esse trabalhador, o trabalhador vai ter acesso também ao seguro-desemprego. Aí tem que ter uma seguinte situação. Dependendo do faturamento da empresa, o faturamento do ano de 2019, essa empresa vai estar ou não obrigatória a pagar uma ajuda compensatória. Para as empresas que tiveram um faturamento em 2019 superior a 4.800.000 reais, é obrigatória uma ajuda de custo de 30% do salário do trabalhador. Então, aquele trabalhador que ganha, por exemplo, 3.000 reais, eu tenho que pagar uma ajuda compensatória de 900 reais. A medida provisória, ela deixa bem claro que essa ajuda compensatória não terá natureza salarial. O que vai implicar isso? Quando ela não tem natureza salarial, ela não vai refletir em contribuições previdenciárias, na contribuição do fundo de garantia, não vai refletir, por exemplo, em outros valores que eu teria que vai repercutir em férias, 13º lá na frente, tá? Para as empresas com faturamento abaixo de 4.800.000 no ano de 2019, posso pagar também uma ajuda compensatória, mas aí essa ajuda ela é facultativa, tá? Eu pago se eu quiser, mas também ela entra na mesma regra de quando ela é obrigatória, não terá nenhuma natureza salarial. Bom, deixa eu só aproveitar uma pergunta. O Eugênio, ele faz uma pergunta quanto à redução da jornada de trabalho, quais cuidados a tomar, já que eles estão trabalhando de forma remota e não estão registrando ponto. Na redução de jornada, mas na questão de teletrabalho. Ele falou que existe agora a aplicação do teletrabalho e, por consequência, acredito que essa seja a pergunta, Eugênio, você pode até me corrigir depois aqui, quanto à redução da jornada de trabalho, quais cuidados a ser tomados em relação ao teletrabalho que agora, nesse momento, existe. Veja, a CLT, quando ela trouxe a hipótese do teletrabalho, ela fala lá dentro da CLT que o teletrabalho é isento de controle de jornada. No artigo 62, ele incluiu uma linha 3 e fala que teletrabalho não se aplica o disposto no capítulo de jornada, ou seja, eu não conseguiria, em tese, ter controle, ok? Mas o fato do trabalhador estar em teletrabalho não significa necessariamente que eu não consigo controlar o que ele está fazendo, eu não consigo saber o tempo que ele está trabalhando. A partir do momento que aquele trabalhador, eu exijo que ele faça, por exemplo, uma situação de login no meu sistema, ou logout, tem muitas empresas que usam essa forma de controle de jornada, login, logout, eu tenho como controlar.
tá? Então, não é o fato do trabalhador estar em casa que eu não posso controlar. A jurisprudência, nesse sentido, ela se inclina justamente nesse sentido. Se eu tenho meios para aferir o tempo que aquele trabalhador esteve à minha disposição, eu tenho sim que pagar a hora extra se ele excedeu a jornada, tá? Então, é o Eugênio, né, que fez a pergunta. Primeira dica, você consegue controlar a jornada do seu trabalhador? Você consegue saber se ele realmente começou a trabalhar às 8, encerrou a meio-dia, voltou a 1 e parou às 5? Consegue. Então, adote um sistema de pegar esses acessos dele e considerar como tempo de jornada, considerar um cartão de ponto. Nós temos empresas que adotaram a sistemática de mandar uma planilha para o trabalhador, para que o trabalhador preencha com a jornada que ele está fazendo. Outros clientes adotaram a hipótese do trabalhador acessar o link da empresa e considerar que a partir daquele momento ele está começando a jornada. Tá? Então, isso vai muito da peculiaridade da sua empresa. Você consegue ou não controlar, ou é uma hipótese que o trabalhador não está vinculado ao sistema. Então, aí, realmente, coloque num termo, num aditivo do seu teletrabalho, que não haverá nenhum controle com relação a isso. Eu volto a falar. Por isso que é importante você sempre estar assessorado por um advogado da sua confiança na hora de elaborar esse termo, para que amanhã ou depois você não tenha outro problema, tá? A gente fala aqui de forma muito genérica, sem se atentar a uma situação específica sua. Então, a dica é essa: verifique primeiro se é possível ou não controlar a jornada, para a partir daí a gente adotar uma postura com relação à cláusula que eu vou colocar nesse termo de contrato. Agora, é claro, e isso não quer dizer necessariamente eu não conseguir controlar a jornada dele, não quer dizer necessariamente que eu reduzi a jornada de trabalho. A hipótese de redução de jornada e redução de salário é quando efetivamente eu tenho um período que aquele trabalhador não vai prestar serviço para mim. Ou seja, eu reduzo, pode ser a jornada diária, ao invés de 8 horas, ele vai passar a trabalhar 6 horas, ou eu vou reduzir um dia da semana. Tá? Então, são situações diferentes que eu vivencio aí. Tá? Tem uma pergunta do Guilherme. No caso de suspensão, também há estabilidade pelo tempo suspenso? Sim, não só pelo tempo suspenso, como pelo mesmo tempo depois que voltar à atividade. Então, se eu suspendi o contrato por 2 meses, quando encerrar a suspensão contratual, esse trabalhador tem mais 2 meses de. Eles falam assim que seria uma garantia de emprego relativa. Por quê? Porque a medida provisória ela traz uma multa se eu não respeitar esse período. Ele fala que eu poderia, deixa eu ver se eu tenho aqui, ele fala quais seriam as hipóteses do pagamento de uma multa. Vamos ver se eu acho aqui. Eu sei que tem uma multa que você vai pagar na hipótese de não receber. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Procura ali a menção legal, vários alunos ali estão colocando a professora Adriana, excelente, elogiando, professora Adriana. Meus alunos? Ai, meu Deus. Eu agradeço o pessoal que está gostando, tá? Desculpa aqueles que às vezes não estou respondendo efetivamente o que a pessoa gostaria ou não de ouvir. A questão aqui da multa na garantia de emprego, então, é o período no dobro, então, se ele teve 30 dias de suspensão, ele vai ter mais 30 de garantia. Se eu não respeitar esses 30 dias, o máximo que eu vou fazer é pagar, além das verbas rescisórias, 100% do salário dele. Então, aquele trabalhador que tem um salário de R$ 2.000, se eu não respeitar esse período de 30 dias após o término da suspensão, além do aviso prévio, multa de 40%, eu pago mais R$ 2.000 para ele, tá? Por isso que algumas pessoas, elas têm até criticado, falado que, na realidade, isso não chega a ser uma garantia de emprego, porque eu consigo, o empregador pode substituir por um pagamento, tá? Então, algumas pessoas já criticaram essa possibilidade do pagamento de multa. Ótimo. Deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui, voltando à MP anterior, só para não passar, porque acho que é pertinente essa pergunta da Maria. Ela fala em relação ao recolhimento do FGTS, se o funcionário for demitido,
Exemplo, a dispensa aconteceu dia 15 de abril e a empresa optou pelo parcelamento. Ela vai ter que fazer imediato o recolhimento desse trabalhador. A própria Cefip também foi disponibilizada uma versão que, quando a gente faz esse recolhimento, mesmo que antecipado a data que ele prorrogou, também não tem incidência de multijuros. Então, a pessoa, só que ela vai fazer o pagamento não de forma prorrogada para aquele trabalhador, né? Ele foi dispensado, então eu faço o recolhimento dele, pertinente ao valor dele, e o restante mantém a prorrogação. Como é que como estão os sistemas, Michele, em relação a... Tem bastante, acho que, empregador, né, com dúvidas em relação a como informar, como prorrogar. Como é que estão os sistemas do governo em relação a todas as medidas? Na verdade, o governo disponibilizou todas as medidas, mas a parte operacional, né, como que isso vai funcionar e como que isso vai, de fato, atender às necessidades, foram disponibilizadas após a medida provisória. Então, primeiro ele libera a medida, dizendo o que as empresas podem fazer, e aí a gente corre atrás para tentar entender como que tudo isso vai funcionar. A Cefip, que é para a gente conseguir, né, optar pela prorrogação, ela já tinha uma possibilidade, houve uma versão... A Cefip é onde era a guia do Fundo de Garantia, né? Para quem... Isso. Houve uma atualização na versão, então, ou seja, agora a gente consegue fazer esses recolhimentos sem multa e juros, então, do pessoal que é demitido, né, no período de prorrogação, e aí, lá em julho, a gente vai conseguir fazer essa opção de ou parcelamento ou, de fato, recolher a guia sem multa e juros, mas de forma única, né? Por exemplo, para fazer é importante até dizer para as empresas que a contabilidade faz esse aviso de suspensão de contrato e de redução de jornada e salário para o governo. Então, muitos clientes me perguntaram, sou eu que faço essa comunicação? Não, a gente faz essa comunicação, até porque nós processamos a folha de pagamento e a gente precisa informar o nosso sistema de folha também que a pessoa que houve uma suspensão de contrato para não fazer o pagamento normal das verbas salariais no mês, né? É lógico que tudo que muda também é novo para o governo receber essa informação e fazer o link de todas as informações para fazer os pagamentos de forma correta, para ver se não existe nenhum tipo de fraude. Então, os sistemas são lentos, eles demoram para sair versões que atendam às nossas necessidades, mas vem acontecendo, não é tão imediato quanto a medida sai e depois eles adequam os sistemas, mas o aviso, por exemplo, se eu opto pela prorrogação, é feita por nós, através da Cefip, que é o sistema que gera a guia do FGTS, a suspensão do contrato, a informação da suspensão do contrato, a informação da redução de jornada e salário, qual vai ser a opção, se eu quero reduzir 25%, 50% ou 70%, esse aviso, esse comunicado é feito ou pelo RH da empresa, ou pelo departamento pessoal, ou pelas contabilidades, né? E aí a gente faz através de um outro sistema que é o mesmo do seguro-desemprego, mas ele não pode ser confundido com o seguro-desemprego. Então, muitas empresas questionam, mas como que eu faço para dar entrada no seguro-desemprego? Eu vou receber 5 parcelas? Não. Não, ele só tem como base o seguro-desemprego, mas ele não pode ser confundido com o seguro-desemprego. Se eu precisar depois, de novo, dar entrada no meu seguro-desemprego, eu vou dar entrada normalmente no seguro-desemprego, vou receber todas as parcelas que são devidas, conforme cada situação. Isso não vai reduzir o que eu tenho para receber ou não, e eu não tenho que dar entrada no seguro. A comunicação é feita pela empresa, pelo RH, pelo DP, pela contabilidade, é feita a comunicação para o governo, e o governo disponibiliza o benefício emergencial. Então, ele não pode ser confundido com o seguro-desemprego, com a mesma sistemática do seguro-desemprego, né? Está surgindo bastante dúvida em relação a isso também. Uma pergunta do Daniel Cardoso, acho que um pouquinho em relação a isso. Na redução de jornada, o pagamento será feito direto ao trabalhador? Pessoas que não têm conta em banco vão receber como?
em casa lotérica, na Caixa Econômica Federal, de que maneira? Via cartão do cidadão? Veja, a princípio, que eles falam que o empregador vai cadastrar, na hora que ele fizer o cadastramento do benefício lá no site do empregador web, ele já vai falar uma conta. Para aqueles trabalhadores que não têm conta, nesse momento, qual tem sido a orientação que a Secretaria do Trabalho tem dito? Que será feito o depósito, a liberação do dinheiro através de conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. E aí a gente também, até é engraçado que nós tivemos justamente um questionamento de um cliente nosso, assim, como que um trabalhador vai ficar sabendo aonde que o dinheiro foi disponibilizado ou não, até porque o empregador, na hora que ele vai cadastrar, pode ser que ele cadastre de forma errada, pode ser que ele coloque um dígito errado, ou coloque a agência errada e aquele pagamento dê algum problema. O que são as informações que constam, inclusive, nas páginas oficiais do Ministério da Economia, que o trabalhador ele pode acompanhar o processo de pagamento dele, toda essa liberação, o processamento do benefício através dos aplicativos, do aplicativo CTPS digital, tá? Ou então, para aquele trabalhador que ainda não tem a CTPS, aconselho que faça o download de acordo com o seu aplicativo, do seu sistema operacional, se é iOS ou Android, dá para puxar. A CTPS digital ela já está valendo desde o final de 2019. Todo trabalhador, toda pessoa com CPF, ela já tem automaticamente a carteira digital. Então, desde o momento que entrou em vigor essa CTPS, o empregador não precisa mais fazer anotações na CTPS física. Então, todas as anotações já estão lá disponíveis na digital. E é por aí que o Ministério da Economia tem informado que o trabalhador vai poder acompanhar. Então, aconselho todo mundo baixar o aplicativo e acompanhar lá, que acredito que lá vai estar dizendo o dia do pagamento e aonde vai ser feita a liberação do dinheiro. Mais ou menos como é a sistemática do aplicativo do Fundo de Garantia. Então, quem tem o aplicativo do Fundo de Garantia fica sabendo, o dinheiro já foi creditado, acabou de cair na minha conta, o valor da parcela do mês tal. Então, acredito que vai ser a mesma sistemática, tá? Isso são as informações que a gente tem obtido dos sites oficiais. Como a Michele falou, a questão da operacionalização, da suspensão e da redução contratual, muita coisa ainda não foi ajustada nos termos que a MP fala. A MP 936 fala que o período de duração, tanto da suspensão quanto da redução do contrato, do redução de salário, será por um período limite e que essa suspensão encerra, por exemplo, quando chegou o período limite, 60 dias, ou se encerrar o estado de calamidade antes, ou até mesmo se o empregador resolver chamar esse trabalhador para retornar ao trabalho. Até onde nós vimos hoje, o empregador web não tem a possibilidade de eu estar colocando como baixa da suspensão contratual. Eu só entro com a informação de quando ela começa e quanto tempo ela dura. Não tem ainda um campo onde diga o encerramento. Então, hoje, esse encerramento seria a partir do momento que eu fiz o meu cadastro. Acredito que nos próximos dias a Secretaria do Trabalho vá fazer a atualização do sistema de forma a suprimir, a corrigir essa falha de um campo que eles não colocaram ainda no sistema. Eles fizeram tudo muito rápido, a adoção do sistema, e vocês desculpa que acho que a minha cachorrinha está latindo, aqui vocês estão ouvindo o latido dela, que ela está incomodada. Ela quer participar. Ela quer participar também na live. Então, eles devem atualizar, porque eles pegaram assim, o empregador web que eu tinha e tiveram que adaptar para utilizar rápido, mas acredito que saiam atualizações do sistema para adequar com essas omissões. Vale lembrar também que a gente tem prazo para fazer a comunicação, né? Sim, então, a empresa tem 2 dias também corridos para comunicar essa decisão. O trabalhador, e 10 dias para fazer a inserção dos dados no sistema. Esse mesmo prazo eu tenho para comunicar o sindicato dessas medidas que eu estou adotando. E aí que tem aquela questão polêmica do STF nos últimos dias, né? Que tirou muita gente
tirou o sono das pessoas, o que eu faço agora? E me permitiu uma coisa, o STF está falando outra, o que acontece? Tá? E aí depois também o governo tem os 30 dias, né? Então eu informo, tenho 10 dias para informar o governo das decisões, e depois o governo tem 30 dias para liberar. Começar a fazer o pagamento do benefício. Isso, porque às vezes eles questionam bastante assim, quando que eu vou receber, de fato, como que eu vou receber, quando que eu vou receber? Então fica as dicas, né? Baixa aí a CTPS digital e aguarde esse prazo aí, que vamos considerar 40 dias, porque eu informo hoje, aí eu tenho, né, uns dias para informar o governo, depois dessa informação é que o governo tem os 30 dias para fazer os pagamentos. A princípio, o governo fala 30 dias, tá? Mas tudo pode mudar e no meio do caminho, né? Acredito que vai ser cumprido, mas a gente está acostumado, porque muita coisa, e a gente tem vários atropelos, muita coisa muda, às vezes alguns atrasos podem ocorrer justamente pela questão do sistema. Semana passada mesmo o sistema teve problema, o pessoal, muita gente reclamando que não estava conseguindo acessar, não estava conseguindo cadastrar acordo coletivo. É tudo questão, assim, de início, é uma situação muito nova para todo mundo, então não dá para a gente criticar um ou outro, né? Todo mundo foi atingido pela medida e tem que estar se adequando de uma forma ou de outra. A Márcia faz uma pergunta, se ela pode adotar medidas diferentes. Exemplo, a suspensão de contrato para alguns empregados e para outros empregados a redução da jornada. Depende. Qual a justificativa para você fazer isso? Doutora, só para complementar, ela disse que a suspensão do contrato, por exemplo, o grupo de risco. Tá. A princípio, se eu tenho que realmente deixar algumas pessoas em casa, eu posso justificar nesse sentido. Olha, esses trabalhadores não têm como permanecer trabalhando, eu não tenho como conceder férias, eu não tenho como conceder banco de horas, então é a alternativa que eu vou poder utilizar, tá? A questão de eu ter critérios diferentes tem que ter um embasamento lógico e que não tenha como ponto uma questão discriminatória. Então, por exemplo, você não pode utilizar aí na F, eu gosto mais da Michele, então eu quero a Michele trabalhando todos os dias. Eu não gosto do Fabrício, então o Fabrício eu vou deixar em suspensão contratual. Isso eu não posso fazer porque aí eu tenho uma conduta discriminatória. Agora, a partir do momento que eu estou adotando uma postura porque eu quero manter trabalhadores que são de grupo de risco em casa, aí tem amparo para isso, tá? A lei não fala que eu tenho que adotar para todo mundo a mesma medida. Da mesma forma, eu posso manter redução de jornada para alguns que não são cargos chaves dentro da empresa, mas outros eu preciso que estejam aqui diariamente. Então, esses eu não vou reduzir jornada, ok? Nós tivemos empresas que já fizeram esse questionamento. Posso determinar redução de salário e suspensão de contrato de alguns setores e outros não? Sim, desde que eu tenha uma justificativa plausível para isso. Interessante. Ok. Bom, eu acho que nós estamos aqui há uma hora, praticamente passamos de uma hora de live, acho que o assunto é bem extenso, acho que a gente pode continuar por longas horas, né? Essa foi uma primeira live que a gente promoveu em relação às medidas trabalhistas. Acredito também que nós tenhamos outras lives e também um pouco mais lives específicas para esclarecer alguns pontos relacionados, porque muitas coisas podem ainda acontecer, a gente sabe disso, né? Então, a gente vem acompanhando diariamente. Eu acredito que para as pessoas também da área trabalhista é um desafio enorme, porque a gente realmente fala que a gente tem trabalhado bastante em relação às medidas, em estudar, em ouvir. São muitas desinformações ao mesmo tempo que nós temos. São canais diferentes que trazem informações muitas vezes distorcidas ou não. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado da confiabilidade da informação na qual nós nos embasamos, para que a gente não tenha problema trabalhista, principalmente. Reforçar a importância de sempre realmente ter uma orientação jurídica, por mais que você fale, eu tenho um RH dentro da empresa, eu tenho um departamento pessoal, um escritório de contabilidade. Eu acho que nesse momento o melhor profissional a orientar em relação a algumas medidas a serem tomadas é um advogado especialista no assunto, um advogado trabalhista. Como a doutora citou, tome um pouco de cuidado em relação aos modelos,
as formas, porque o meu vizinho, porque o meu colega que tem empresa, é empresário, ele tomou essas ações. A gente conversou muito na semana passada sobre isso, não existe um padrão a ser adotado nesse momento. Eu acho que cada caso é um caso e tem que ser analisado com cuidado, principalmente pelos reflexos trabalhistas, principalmente em questão a zelar e preservar pelo emprego. De outro lado, nós temos um empregador, um empresário totalmente num momento difícil. Víamos empresas que já passavam por dificuldades financeiras, econômicas, e agora esse momento acaba afetando ainda muito mais todo o cenário, fechando o comércio, fechando a indústria, fechando a empresa. Isso afeta, assim, diretamente os números. Então, acho que toda medida a ser tomada deve ser pensada, repensada e ser sempre com base em consulta a um profissional capacitado para poder orientar o melhor caminho. Eu vou encerrar por aqui. Eu queria agradecer. A gente não vai conseguir responder todas, mas depois a gente manda um alô para todos aí que participaram. Novamente, depois que a cartilha da Granadeira Guimarães estiver preparada, nós vamos compartilhar esse material. É uma honra poder contar com a presença da doutora Adriana Pinton. É jundiaense também, né, doutora? Com certeza, com muito orgulho de Jundiaí, tenho muito orgulho para isso. Quem me conhece, né, sabe o orgulho que eu tenho de ser de Jundiaí, de falar que sou de Jundiaí, até para o pessoal que trabalha em São Paulo, falo com todo orgulho que eu sou de Jundiaí, né? Agradeço imensamente o convite, fico muito feliz, né, com essa oportunidade de estar aqui. Não falo palestrando, eu acho que é trocando ideias, dialogando, porque ninguém é dono da verdade, né? Eu não sou dona da verdade, eu acho que é justamente isso que é feito o direito, tá? De opiniões, de discussão sobre isso, e é o que você falou, Felipe. Qualquer medida que for adotada pela empresa tem que ser previamente planejada, e sempre ancorada, assim, num parecer jurídico, de um advogado de sua confiança, para que ele mostre para você a condição mais tranquila, que formule, elabore um aditivo contratual, porque todas essas medidas, o teletrabalho, a redução, a suspensão contratual, elas têm que ser através de um documento escrito. Então, nada melhor do que um profissional habilitado, capacitado para elaborar isso, para que a pessoa não tenha problemas futuros lá na frente. Então, Michele, alguma consideração? Eu agradeço, doutora Adriana, obrigada pelos esclarecimentos. Espero que a gente tenha esclarecido também as dúvidas que vêm surgindo com tantas alterações, tantas possibilidades, e ao mesmo tempo, às vezes a gente fica de mãos atadas sem saber como proceder, como, né, conduzir. Nós estamos à disposição para tirar dúvidas, o que eu faço, qual as possibilidades que o governo disponibilizou, né? Espero que a live tenha ajudado, esclarecido aí as dúvidas também dos empresários até, né, dos colaboradores das empresas, e estamos aqui à disposição para ajudá-los aí a tomar as melhores decisões. Vamos lá, né? Seguindo em frente, firmes e fortes e convictos de que tudo isso vai passar. Com certeza. Aprendendo muito com tudo isso, se reinventando de forma muito rápida, mediante esse cenário que todos nós passamos. Não é isso? Então, de novo, quero agradecer a todos. Muito obrigado, em nome da F Contabilidade, em nome da Granadeiro, pela participação das pessoas que puderam ouvir, assistir a live. E aguardem as novas, iremos divulgar em nossos canais aí sobre outros assuntos, discussões com outros profissionais, para poder, nesse momento, realmente tomar as melhores decisões. Obrigado, até mais. Obrigada, até mais, gente. Obrigada, até mais. Até logo. Tchau, tchau.